Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia em nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje para você e gostaria que você fosse até o final desta mensagem. Não tenta esquivar, não tenta deixar de assistir, porque vai falar com você poderosamente a palavra de Deus hoje, te trazendo uma conscientização de quem realmente você é e de quem realmente eu sou. O título da mensagem é: Sou realmente filho de Deus? Sou realmente filho de Deus? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa pessoa que assiste o vídeo comigo. Obrigado, Deus, porque eu já orei por ela hoje, pedindo ao Senhor toda sorte de bênção para a vida dela. Agora, Deus, eu quero, Deus, trazer a ministração do que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Fala conosco, dai-nos a tua graça, dai-nos a tua bondade, dai-nos a tua paz. Para mim, para esta pessoa e para os familiares dela também. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler a Bíblia primeiro, que está em Deuteronômio capítulo 7. Hoje trazemos um assunto muito especial e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nele. Está escrito no versículo 12 do capítulo 7. Estas regras para obedecer e observar e as colocar cuidadosamente em prática. E se você obedecer estas regras e observar e as colocar cuidadosamente em prática, o que está dizendo o versículo 12, o Senhor, o teu Deus, fielmente, Ele, como jurou aos teus pais, Ele te abençoará. O posicionamento é esse. E se você obedecer estas regras e observar e as colocar cuidadosamente em prática, o Senhor, o teu Deus, manterá com você a aliança fielmente. O Senhor manterá fielmente com você a aliança que Ele jurou aos teus pais. Versículo 12. O versículo 13 diz assim: Ele favorecerá você em seu amor. Ele te abençoará e te fará multiplicar você. A multiplicação virá sobre o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas. Isto foi o juramento de teu Deus que jurou aos teus pais, aos que obedecessem. 14. Você será mais abençoado do que todos os povos. Não haverá estéril entre vocês, nem entre homens e mulheres, nem entre os teus animais. Versículo 15. O Senhor desviará de ti todas as enfermidades e pragas que vocês viram no Egito, mas Ele as enviará sobre os teus inimigos. Estamos lendo Deuteronômio capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 15. E eu gosto de traçar paralelos, né? Eu gosto de fazer paralelismo. E isso faz com que esses paralelismos ou comparações nos tragam um melhor entendimento, né? Traz um melhor argumento para defendermos a nossa causa, sabermos quem somos realmente e onde estamos. Então o título dessa mensagem é: Sou realmente filho de Deus? Isso é o que vamos ver neste texto, né? Nós temos um paralelismo entre Gênesis capítulo 5, versículo 15 e João capítulo 8. Você guarda isso na memória porque isso vai nos ajudar bastante nesta meditação. Aqui estava Moisés, então, dizendo aos filhos de Israel, né, aqueles que estariam ali para atravessar para a terra prometida, o que eles deveriam fazer. Mas Moisés traz, então, como eu prometi ontem falar hoje, os benefícios que trariam ou que seriam para eles caso eles obedecessem
a palavra de Deus, as regras e ordenanças de Deus. Ele diz a eles então: vocês obedecendo, vocês serão favorecidos com o amor de Deus. Ele amará vocês todos os dias das vossas vidas e será o teu Deus. Vocês o terão como pai e ele vos tratará como filhos amados. Este favor Deus já jurou, o teu Deus já jurou os teus pais no passado. Por isso estamos fazendo o paralelo entre Gênesis capítulo 5, versículo 15. Aqui está a realidade daquilo que Deus falou com Abraão lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então este povo recebe de Moisés uma série de palavras abençoadoras, dizendo o seguinte: se vocês guardarem copiosamente, cuidadosamente, nos mínimos detalhes, todas estas leis, todas estas regras. Moisés não estava dizendo parcial. Moisés não estava dizendo que eles poderiam fazer em parte aquilo que Deus diz. Mas Moisés diz: vocês devem guardar todas estas leis, todos estes mandamentos, todo o juízo de Deus. Então Deus vos favorecerá com amor, ele vos amará. Só que este amor de Deus começa a se estender e vai então, você será abençoado, a tua família será abençoada, os teus animais serão abençoados e a tua terra será abençoada. Moisés esclarece isso dizendo: não haverá esterilidade no meio de vocês, homem ou mulheres. Homens e mulheres serão frutíferos, com ventres frutíferos. Vocês produzirão filhos. Vocês terão filhos. Então, esterilidade, segundo a luz da Bíblia, é uma maldição que precisa ser tirada daquela que não pode dar à luz. Por isso, graças a Deus, na minha igreja e na igreja que eu passei, Deus me colocou para impor as mãos nos ventres e todos eles frutificaram. Ventres estéreis já por mais de 14 anos. A pessoa tentando ser mãe, o homem tentando ser pai, não conseguia. E Deus fez com que, através da imposição das minhas mãos, e orasse por eles, puderam frutificar e tiveram 3 ou 4 filhos, me parece. Graças a Deus por isso. Também na minha igreja aconteceu também com a outra pessoa, né? E assim foi com outras pessoas que queriam ter filhos, né, que já haviam tentado e haviam perdido, e Deus foi fazendo frutificar, porque onde a obediência da palavra de Deus, a obediência dos mandamentos de Deus, há abundância. Deus cura os ventres enfermos, fazendo com que eles produzam, sejam homens ou mulheres. E Deus estende isso e diz: até os teus animais não terá nenhum estéril. Todos os teus animais frutificarão, produzirão. E Deus disse: até a tua terra será abençoada, o fruto vai nascer dela. E Moisés traz então uma lista dizendo: a tua videira será frutífera, né? Graças a Deus por isso. A tua plantação será frutífera, a tua oliveira será frutífera. Não vai faltar vinho, não vai faltar azeite, não vai faltar alimento. O teu cereal será frutífero. Você irá abundar, você será mais abençoado do que todas as terras, do que todas as nações. Mas essas bênçãos está baseado na obediência. Por isso o versículo 12 começa: e se. Este se de Deus, essa condicional de Deus, tanto é para o sim ou para o não. Se obedecerem todos os mandamentos, todas as leis, todos os juízos de Deus, então estas bênçãos descerão até vocês, e vocês verão isso na prática. Mas se não obedecerem, então as pragas que foram lançadas no Egito, ou que forem lançadas nas nações inimigas de vocês, virão sobre vocês. A regra é obedecer, a regra é buscar obedecer em todos os pontos. Por isso que na mensagem anterior eu disse que não é difícil seguir os mandamentos. Deus não pediria nada impossível ao povo
que é não matar, não roubar, não adulterar, não desejar as coisas do próximo, ter primeiramente o Senhor Deus como o único Deus verdadeiro. O grande problema é que as pessoas misturam tudo isso, as pessoas pensam que pode servir a Deus e servir às riquezas, pode servir a Deus e servir a ídolos, pode servir a Deus e fazer as coisas erradas, viver como o mundo. Se você é diferente, você tem que viver diferente também. Você não pode ser igual aos pecadores, igual àqueles que não amam a Deus, porque assim você estará provando também que você também não está nem aí para Deus e que não ama a Deus e que se Ele quiser se favorecer, que te salve, e não é por aí. Traçamos o paralelo. Então, Deus, Moisés trouxe essa bênção aí para o povo, dizendo ao povo dos benefícios, como eu prometi falar ontem, falamos aí, dos benefícios que estariam sobre eles lá na terra prometida, cumprindo aquilo que Deus está pedindo a eles, ordenando a eles que cumpram, que são os mandamentos, para que sejam uma nação diferente. Deus disse lá: e os teus inimigos, as pragas que vieram no Egito, as enfermidades, eu não deixarei chegar na tua terra, mas sim chegarão aos teus inimigos. Bom, quando Deus está tratando com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, no capítulo 5, Deus faz um convite para ele, porque Deus prometera a Abraão, que agora você vê aí, esta linhagem aí, Moisés falando para essa linhagem, prometera a Abraão que daria a ele descendentes. Abraão, então, não duvidou, mas viu a impossibilidade por causa da sua idade e até então, tantos anos, e Sara não conseguia ter filho. Então Deus diz a ele: vem para fora, e Deus o levou para fora e diz: olha para o céu aí, conta as estrelas, se é que você pode contar. Eu acredito que Abraão começou a olhar para o céu e talvez até começasse a contar. Mas Abraão não conseguiu contar e nem conseguiu ver as últimas estrelas. O que acontece é que Deus diz para ele então: viu tudo isso aí? Assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Glória a Deus por isso, porque Abraão creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. O que isso quer dizer? Abraão acreditou no impossível que ele estava vendo, mas acreditou porque ela era a palavra de um Deus que não mente. Um Deus que quando fala, acontece de verdade. Bom, aqui já estamos, no caso, Moisés falando com parte dessa descendência de Abraão. Mas Deus prometeu para Abraão que as estrelas que ele não via, que seriam um símbolo daqueles que estão longe e que seriam descendência dele também. Jesus, no capítulo 8 de João, está falando com a multidão. Entre a multidão estavam os fariseus, que gostavam de questionar Jesus. E quando Jesus faz um convite, venha a mim e sereis livres, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que acontece é que os fariseus, para questionar e para dizer que Jesus nem sabia o que estava falando, eles dizem: você está nos chamando de escravos? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos livres porque somos filhos de Abraão. Eles também diziam estar naquelas estrelas que Abraão olhou para o céu e viu. Nós éramos aquelas estrelas, estavam dizendo os fariseus. E Jesus disse: olha, vocês estão assustados, pois de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus não estava dizendo de rochas normais, apesar de que Deus poderia fazer isso também, mas Jesus estava dizendo de corações, não coração como o de vocês, mas de corações duros como pedra. Deus pode suscitar deles, desses que não são da linha, não são do sangue de Abraão, podem suscitar filhos a Abraão. O que Jesus está dizendo? Haverá uma pregação da fé, haverá uma pregação onde as pessoas que não são da linhagem de vocês, não são do sangue de Abraão, não são hebreus, eles aceitarão que o justo Abraão viveu pela fé, ele acreditou em Deus e por isso ele foi chamado amigo de Deus, filho de Deus, companheiro de Deus. E estas pessoas, esses duros de coração, esses afastados da linhagem de sangue de Abraão, eles aceitarão esta palavra
pela fé irão fazer de tudo para cumprir aquilo que Deus diz. E esses serão os verdadeiros filhos de Abraão. Mas vocês não são filhos realmente de Abraão, da linhagem espiritual de Abraão, porque vocês não mostram as obras que Abraão fez. Se você prestar atenção nisso, Jesus estava dizendo exatamente para os fariseus: o comportamento de vocês é de outro pai. E a Bíblia só apresenta duas filiações, duas paternidades: ou os filhos de Deus ou os filhos do diabo. E Jesus disse a eles: vocês mentem, vocês enganam, vocês ficam aí com a falsa santidade, mostrando para os outros que são santos, mas as suas obras são más. Vocês querem me matar, vocês querem me destruir, sendo que eu vim de Deus, sou enviado de Deus e vim para pregar a palavra de Deus. E se vocês fossem filhos de Abraão de verdade e fizessem as obras de Abraão, vocês creriam na minha palavra, porque então vocês seriam de Deus. Mas como mentirosos que são, vocês são filhos do diabo e faz tudo o que agrada o vosso pai, o diabo. Eles ficaram revoltados, mas esta é a verdade. E eu e você também temos condições de ter só duas paternidades. Por isso o título da nossa mensagem é: sou realmente filho de Deus? O que prova se você é filho de Deus ou não é, primeiro, a fé que você tem. Mas a sua fé, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser mostrada em obras. Jesus estava dizendo a eles: se vocês fizessem as mesmas obras de Abraão, então vocês provariam ser filho de Abraão. Mas vocês não fazem isso, vocês fazem uma obra contrária à palavra de Deus, sendo enganadores e mentirosos. E isso é a proporção que o diabo leva até as pessoas para fazer. Então vocês estão provando que de Deus vocês não têm nada e de Abraão nada têm. Você que me assiste, é muito séria esta mensagem, porque não adianta nós queremos viver enganando os outros, sendo pastor, padre, sacristão, bispo, o que for. O que mostra se ele é filho de Deus ou não são as obras que ele faz, se condiz com as obras que Deus determinou para que fosse feito. Esse é o primeiro. Segundo ponto: se ele segue aquilo que a Bíblia diz na essência, tendo o único Deus como Deus dele. Falamos ontem da idolatria. Se ele é uma pessoa que se diz de Deus, mas adora a imagem, carrega a imagem de escultura, qualquer que seja, a Bíblia proibiu de animais, de homens, a Bíblia proibiu qualquer imagem. Se ele carrega a imagem, ele não é filho de Deus. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Se ele é um enganador, um fornicário, um trapaceiro, um ladrão, por mais que apareça santo, mas lança a mão no cofre da igreja, tira o que não é dele, tenta aí viver uma vida de aparência diante do povo, mas na íntegra, no seu interior, tem um interior infrutífero, um interior que não produz fé a ninguém, também ele não é filho de Deus, e nós não precisamos preocupar com ele, porque estas pessoas irão morar com o pai delas, que é o diabo. Irão viver no inferno com o pai delas, que é o diabo, se continuarem enganando como estão enganando agora. Se não abrirem um coração de pedra e dizerem: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Por isso tem muita gente com aparência de filhos de Abraão por aí, mas são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Então, Jesus estava dizendo a eles, traçando o paralelo, aquelas estrelas que Deus mostrou a Abraão, vocês não são parte dela, porque vocês não fazem aquilo que diz a palavra de Deus. Vocês não vivem praticando a palavra de Deus. Você quer ter certeza para responder esse título, sou realmente filho de Deus? Examina os teus atos.
examina o teu coração, examina a tua vida segundo a palavra de Deus. Busque ler a Bíblia, busque andar com Deus e dizer: Senhor, os 10 mandamentos eu vou obedecer. Não importa se você resolveu aí separar o sábado para você adorar a Deus, a mim não me interessa o dia que você vai separar. Se você resolveu separar o sábado, santifique a tua vida no sábado. Se você quer cultuar sábado e cultuar domingo, glória a Deus, porque a tua obrigação é cultuar a Deus em todos os momentos da tua vida, se oferecer a Ele em todos os momentos da tua vida. Então, para o cristão, é de segunda a domingo, de domingo a domingo. Ele precisa ser de Deus, ter Deus com ele, caminhar com Deus, porque a nossa pátria não é aqui. Dizem que tinha uma criança que atravessava todos os dias o cemitério e alguém lhe perguntou: o que você vem fazer aqui? Você não tem medo do cemitério? Ela disse: não, você não está entendendo. Eu tenho que passar pelo cemitério porque a minha morada é do outro lado. Você, meu irmão e minha irmã, que crê em Deus, que serve a Deus, que acredita na palavra de Deus, não teme a morte, porque a morte, o cemitério, é só uma passagem. A tua morada é do outro lado, mas esta morada é só para aqueles que obedecem, que vivem na prática a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Volta ao título dessa mensagem: sou realmente filho de Deus? Se você acredita e pratica aquilo que a Bíblia diz, você pode dizer: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou um cristão verdadeiro e verdadeiramente a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Deus abençoe você e família no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser.